Pessoal, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de laboratório, a introdução robótica. Deixa eu só ver aqui qual desses é esse aqui mesmo. Então hoje nós vamos continuar a aula, né, de semana passada. Na semana passada eu comecei a explicar e falar um pouco sobre a matriz de rotação. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento e análise da matriz de rotação, inclusive com algumas partezinhas ali de programação lá no Python. Por quê? Porque vocês não viram matematicamente como resolver isso na mão. Então a gente só vai conseguir resolver essas operações matriciais aqui, tá? Se a gente usar o software aqui, o Spider, para fazer essas contas para a gente nesse primeiro momento. Bom, então vamos lá. Deixa eu melhorar esse compartilhamento de tela. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Isso mesmo. Esse é o slide de semana passada, que eu tô com 2 slides abertos. Então, bom, na aula de semana passada, uma breve revisão aqui, né? O que nós fizemos? Na semana passada, nós definimos ali a referência, né, inicial e a referência, o sistema de referência inicial, o sistema de referência no robô. A partir desses 2 frames de referência, tá? O que acontece? Nós fizemos uma marcação tanto do ambiente quanto uma marcação do robô. Bom, a partir dessa marcação, nós nos preocupamos em como fazer essa descrição, tá? Então, de como descrever a posição e orientação de um objeto, de um corpo rígido, em relação àquele sistema inercial, né, que é o meu sistema de referência ali do frame, do ambiente que eu estou navegando. Definimos algumas características, que são características importantes, todo mundo deve ficar atento, tá? Que é o quê? Primeiro, estamos trabalhando no plano cartesiano. Plano cartesiano, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Esse plano cartesiano, ele vale tanto para o meu sistema de referência, quanto para o meu sistema móvel, no caso, o sistema de referência que está sobre o robô e está se deslocando junto com o robô. Então, a pergunta, né, a questão que surgiu aí é como então que eu descrevo aquela posição do robô em relação ao meu sistema de referência ali do ambiente. Bom, para isso o que nós temos que fazer? Nós precisamos, né, fazer essa operação aqui vetorial, que é a posição do robô, né, vai ser o quanto ele deslocou ali no vetor x em relação ao meu frame, ao vetor x do meu frame referencial, o quanto ele deslocou na direção y em relação ao meu frame, ao meu eixo y do meu frame de referência, e o quanto ele deslocou em z, tá certo? Em relação ao meu eixo z do meu sistema de referência. Bom, aquela operação ali nada mais é do que um produto que nós temos, tá? Então, o deslocamento em x, ele é uma soma de componentes. É quanto que você deslocou de x sobre o eixo x, o quanto que você deslocou de x em relação a y, o quanto que você deslocou de x em relação a z. Lembrando, temos uma grande vantagem. Mas uma grande vantagem. Qual vantagem? No caso do nosso robô, apesar dele ter um sistema de referência ali, né, o sistema cartesiano, ele ser um sistema tridimensional, para um grande número de aplicações, pensando em um robô diferencial, tá, gente? Pensando em um robô diferencial, nós não teremos alteração na coordenada z. Por quê? Normalmente esses robôs
para um número bem grande de aplicações, a gente trabalha com esses robôs em uma área restrita e normalmente plana. Então, como o eixo Z ele é o eixo que aponta para cima, tá? Então, se você pensar na mesa aí onde você está estudando, o eixo X e Y, eles estão desenhados para mim na mesa como se você estivesse fazendo um desenho em um papel. Você tem o eixo Y, você tem o eixo X. Já o eixo Z qual que é? É o eixo que está saindo da mesa. Ele é normal à mesa. Então, é se você pegar uma caneta, tá? E colocar essa caneta apoiada sobre a mesa, ok? Aí, agora eu estou fazendo, considera minha mão aqui sendo a mesa. O que a gente tem? A gente tem saindo da mesa ali o eixo Z. Pronto. Se a gente pensa no robô diferencial, ele não tem como subir na mesa, a não ser que você tenha uma rampa, tá? A não ser que você tenha uma rampa. A fim de simplificar os nossos problemas, vamos considerar que a gente está só numa pista plana, tá? Então, eu não tenho variação na coordenada de eixo Z. Basicamente, isso me dá uma simplificação no que nós vamos chegar lá de matriz de rotação. Bom, do mesmo jeito eu faço a descrição do componente Y, do componente Z em relação a cada um dos meus vetores que eu tenho ali no meu sistema de referência geral. Pera. Bom, e justamente esse produto que a gente tem aqui, que é aquele produto que eu tinha mostrado anteriormente na equação 1, eu repeti a equação 1 aqui, ó, que são esses produtos independentes. Então eu posso construir uma tabela ou eu posso construir uma matriz, né, matematicamente falando. Matriz nada mais é do que uma tabela. Só que uma tabela em que você pode fazer operações de multiplicação, soma e subtração, tá? Então qual é a diferença? Como que você cria, né? A matriz de rotação. A matriz de rotação é simplesmente pegar essa equação 2 e organizá-la em uma tabela com essas características matemáticas, de poder fazer, então, produto, soma e subtração. Então, é o que nós temos aqui na equação 3. Então, veja, o meu resultado agora ele não é um número, o meu resultado ele é um vetor, que esse resultado, esse vetor, ele é, para mim, agora direcionado por uma matriz que traz cada uma das componentes. A primeira linha, né, a primeira coluna dessa matriz, traz para mim a relação de x, né, do vetor x que eu andei ali, que o robô andou, em relação a x, y e z do meu sistema referencial. A segunda coluna, ela é uma coluna que traz para mim o quanto esse robô andou na direção y, né, sobre o eixo x, y, z. E a terceira coluna, o quanto ele andou em z, sob a perspectiva de x, y e z do meu sistema de referência. Tá? Isso é a matriz de rotação. Há algumas propriedades dessa matriz de rotação. Tá? Primeiro, sistemas ortonormal. Tá? É um sistema de coordenadas ortonormal. Ou seja, os seus eixos são perpendiculares. São eixos ali que vão formar entre si 90 graus. Nessa condição, tá? Nessa condição, fique atento. Eu sei que esses produtos intermediários, y com x, y com z, x com z, isso dá para mim um resultado nulo. Já onde eu tenho aqui que seria a minha diagonal da matriz, ó, x transposto x, y transposto y, z transposto z, isso resulta para mim em valores unitários. Então, tirando essa posição x transposto x, y transposto y, z transposto z, todas as outras posições para mim são nulas. Com isso, o que eu faço? Eu crio então uma matriz identidade. Ou seja, se eu faço a multiplicação da minha matriz R transposta pela minha matriz R, eu chego obrigatoriamente em uma matriz identidade.
O que isso representa para mim? Representa que qualquer posição fora da diagonal vale 0. E que a diagonal, qualquer posição na diagonal, tá, vale 1. Somente para matrizes quadradas. Como assim? Ela tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Igual esse caso aqui, a gente tem uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Tá? Outra característica importante, tá, dessa matriz de rotação é que a matriz transposta é igual ao inverso da matriz. Tá? O inverso da matriz, que é esse R elevado a menos 1, é como se eu estivesse fazendo a divisão, tá? Representa como se eu estivesse fazendo a divisão de dois números escalares. Lembrando que não existe divisão para matriz. Uma matriz não consegue dividir a outra, tá? Vou deixar isso para o professor de matemática explicar. Então, operação de divisão, isso não existe. Então, se você tem uma matriz de um lado do igual e quer passar ela para o outro lado, você passa essa matriz invertendo a matriz. Então, há todo um procedimento para fazer essa inversão de matriz. Bom, então como que eu construo a minha matriz de rotação? Gente, antes de eu explicar aqui como que a gente constrói essa matriz, não se preocupem com essa transposição de matriz, não se preocupem com a inversão de matriz. Essa operação quem vai fazer é o Python, é o Spider, você vai programar isso. Então, você não quero que você faça isso para mim na mão, tá? Eu vou ensinar vocês ainda a fazer essa programação. Então, não precisa de se preocupar em como fazer isso manualmente. A gente está um pouco deslocado aí no tempo, né, em termos de conteúdo. Pensando do ponto de vista de ferramenta matemática, nós vamos resolver isso via programação. Vai ser algo bem tranquilo. Talvez falte um pouco de conceito matemático agora, mas para o resultado que a gente precisa em robótica, a gente consegue resolver essa ferramenta que a gente não tem hoje através da programação. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Não vai ser uma coisa absurda aí não. Bom, então vamos lá. Matriz de rotação, tá? Então como que eu elaboro a minha matriz de rotação? Simplesmente observa que eu tenho um frame x, y, x, y, que é o meu frame inercial, meu frame de referência, e tem aquele frame, né, o meu sistema de coordenadas, fixado a um ponto P no chassi do robô. Bom, se eu pego esse robô, esse ponto P, e ponho sobre a origem, tá, do meu sistema de referência, o que eu vou ver? Eu vou ver isso daqui, ó. Eu vejo exatamente isso daqui. O que? O meu eixo Z está sobre o eixo Z da referência, do sistema de referência inicial. Porém, há uma rotação, tá, do eixo Y a uma rotação do eixo X. De quanto? Nessa imagem aqui, θ, nessa imagem aqui, alfa. Ou seja, apesar de eu ter duas figuras ali com uma notação diferente, para qualquer situação que a gente tem aqui, tá? Nos meus slides, alfa é igual a tetra, tá? Por que ela está com essa notação diferente? Porque eu usei referências bibliográficas diferentes para retirar essas imagens. Então, por isso que está dando essa diferença de notação. Basicamente, o que nós vamos analisar é isso daqui, ó. Esse gráfico. Veja, o eixo Z, tanto do meu sistema de referência, quanto o eixo Z do meu robô, um está sobreposto ao outro. Ou seja, eu estou falando que houve uma rotação sobre o eixo Z. É como se você tem o seu sistema de referência, é a mesa, a sua escrivaninha onde você está estudando, e o seu robô, tá? Ele é uma folha A4. O robô sendo uma folha A4. Então, você pode posicionar a folha e deixar ela alinhadinha com a mesa, ou você pode pegar essa folha que estava alinhadinha com a mesa e rotacioná-la. Então, quando você pega isso daqui, o eixo Z vai permanecer sobre o eixo Z,
que é o que nós vemos nessa segunda imagem. Porém, vai haver para mim uma rotação em Y, vai haver uma rotação em X. Isso daqui, gente, vocês já trabalharam em física, lá no primeiro ano. O que a gente vai fazer aqui agora? Decomposição de vetor. Como assim, Lucas? Muito simples. Agora a gente vai analisar aqui, ó. Bom, o meu vetor P aqui em relação ao eixo X. O que a gente tem? Eu quero saber quanto que vale esse eixo X' aqui em relação ao meu eixo X. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? O meu eixo X' em relação a X, considerando θ igual a alfa, tá? Então, estou considerando θ igual a alfa. O que a gente vai fazer? Para eu calcular essa componente, se eu traço ela aqui, tá? Eu formo meu triângulo retângulo. E quem que ela é? É justamente o P vezes o cosseno de quem? O cosseno de alfa, que para mim é o cosseno de θ. Então, eu tenho essa primeira posição aqui. Já, se houve uma rotação, houve também uma variação sobre o meu eixo Y. O eixo Y é quem? Ele é justamente esse cateto que eu tenho aqui, ó. Esse cateto, quem que ele é? Ele é, para mim, o cateto oriundo da relação ali de seno. Então, eu tenho que, para determinar a componente em X, isso para mim é cosseno. Para eu determinar a componente em Y, isso para mim é o seno, né? Então, um é cosseno, o outro é o seno. Houve variação, houve rotação do eixo Z? Não houve rotação do eixo Z. O eixo Z continua um sobreposto ao outro. Então, qual que é a contribuição que eu tenho de Z? Nada. É zero. É zero aqui, é zero do lado de cá, porque não houve contribuição nenhuma. Aqui seria Z' Z e aqui seria Z' Z. Então, 0 e 0. Do mesmo modo, para Y também eu não tenho uma contribuição de Z. Por isso que essa posição onde está o mouse e essa posição agora onde foi o mouse também é 0. E o Z sobre Z vale quanto? 1, aquela relação que a gente fez. Bom, o que nós temos agora? Vou olhar o eixo Y. O eixo Y, o que eu tenho? Preciso agora ver qual que é a contribuição de X para o meu eixo Y. O meu X não seria esse cateto que, se eu traçasse ele aqui, ó, o prolongamento dessa linha pontilhada? O prolongamento dessa linha pontilhada resulta para mim em quem? Na relação de seno. Só que esse seno ele está apontando para mim para o semi-eixo ali X negativo. Então, por isso, menos seno de θ. Quem agora é a componente Y? A componente Y é o espelho desse eixo, né, sobre o sombreamento ali, né, como o professor da física fala, sobre o eixo do eixo Y' para o eixo Y, que vai dar para mim qual relação? Cosseno. Pronto, é isso aqui, ó, cosseno de θ. Então, com isso, eu construo a minha matriz de rotação. A matriz de rotação vai mudar? Não. A matriz de rotação não vai mudar, tá? A matriz de rotação é essa aqui, ó, sempre, desde que eu esteja fazendo uma rotação sobre o eixo Z, tá? Desde que eu faça uma rotação sobre o eixo Z. Então, se a rotação ocorre sobre o eixo Z, que é o que nós vamos considerar aqui, o meu robô está andando no plano, num ambiente conhecido. Então, eu não tenho variação em Y. Se eu não tenho variação em Y, a minha matriz de rotação não muda. Quem que muda? O valor desse ângulo alfa aqui que a gente tem. O ângulo alfa pode mudar? Pode. O ângulo alfa pode mudar. Mas a relação de seno e cosseno não muda. Então, isso é fixo. Então, é algo muito fácil. Na hora que eu tiver de programar a minha matriz de rotação, é isso aqui que eu vou fazer. Quem que eu preciso saber? Simplesmente quanto que ele rotacionou.
10 graus, 20 graus, 45 graus. Qual que foi a rotação? 180 graus. Para onde foi? Então, eu só preciso de saber o valor angular para calcular, então, a minha matriz de rotação. Lembrando, quando eu faço, né, esse produto aqui, eu tiro o cosseno e o seno do ângulo, eu chego numa matriz o quê? Numérica. Então, aqui passa a ser para mim um valor numérico, aqui passa a ser um valor numérico, um valor numérico. Se eu tenho números, número com número eu sei operar. Então, é fácil de resolver. E o que a gente tem? Então, como que eu descrevo esse ponto P? O ponto P, ele é exatamente para mim ele é esse produto de uma operação. É a matriz de rotação, tá? Esse vetor P aqui em relação ao meu sistema de referência, tá? Ele é o ponto, é a minha matriz de rotação sobre o eixo Z, que é aquela matriz que nós acabamos que multiplica a coordenada, né, do robô no seu sistema robótico, tá? No seu sistema de referência, aquele sistema de referência. O que resulta? A componente Px, ele é o Px', que é lá do sistema de referência do robô, vezes cosseno de alfa, menos Py, seno de alfa. O Py, ele é o Px' vezes seno de teno, e o Py', cosseno de θ, essa soma. Então, isso aqui surge de onde? Da operação matemática. Quem que vai resolver isso para mim? O Python. Então, isso vai ser feito na parte de programação que eu vou mostrar como é. Resultado importante aqui, tá, gente? Que vocês devem observar, apesar de tudo, apesar de não termos essa ferramenta matemática estabelecida, é que, novamente, eu sei e comprovo isso matematicamente, que o meu eixo Z, tanto no sistema de coordenada do robô, como no sistema de coordenada da minha sala, ele é igual. Então, eu tenho que PZ, que é o sistema de referência da sala, ele é igual à coordenada do robô lá no sistema de referência dele. Então, o Z não há mudança. O eixo Z, ele vale tanto para o sistema de referências da sala, quanto para o sistema de referência do robô. Ou seja, o robô andou no plano. É isso que a gente está dizendo ali. Ele não subiu rampa, ele não desceu rampa. Isso seria completamente diferente se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com um drone. Porque o drone, ele faz o deslocamento em Z. Se o drone faz o deslocamento em Z, essa coordenada minha, esse último resultado que eu tenho aqui, ele não seria válido. Porque agora eu tenho tanto deslocamento em X, tanto deslocamento em Y, quanto deslocamento também em Z. Bom, então eu falei sobre a matriz de rotação, mostrei esse resultado de operação. O que a gente precisa saber? Como que eu opero, como é que eu faço essas contas? Algo super tranquilo, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer lá no Python é importar a biblioteca. Para eu importar a biblioteca, o que eu vou fazer? Usar o import NumPy ou import NumPy as NP, tá? Porque eu agora vou usar funções que essa biblioteca NumPy, que é o Numerical Program with Python, né? Faz pra gente. Então, ele é uma biblioteca com várias ferramentas matemáticas implementadas. Então, toda vez, tá? Se eu importo simplesmente NumPy, uso esse primeiro comando, eu vou ter que depois, na hora de usar, por exemplo, eu quero usar seno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer NumPy, ponto, seno do ângulo. Se eu importo NumPy as NP, então eu estou importando essa biblioteca com o nome agora que eu estou dando para ela. Eu estou importando a biblioteca NumPy, só que a fim de simplificar meu código, eu chamei ela como NP. Então, em vez de eu escrever NumPy, eu só vou escrever NP, ponto, seno daquele ângulo. Eu consigo usar a função seno descrita na biblioteca. Esses comandos aqui nós já vimos, tá? Quais comandos?
criação de array. Eu acho que nós vimos isso daqui foi... Eu não sei se na aula de laboratório, a introdução à robótica, ou se na aula lá de programação. Mas esse comando arrange, que é para criação de um array, e o linspace são formas da gente criar array, né? Da gente criar vetores. Eu lembro de falar do start, do stop, disso daqui, de quantos números que você precisa. Bom, então, são comandos que estão dentro da biblioteca NumPy. Por isso que eu criei aqui, ó, tô criando um vetor. Esse vetor ele chama, tá? A. Ele vai ser igual para mim. Tô chamando a biblioteca. Lembra que eu importei essa biblioteca como NP, então por isso NP ponto, tá? Então NP eu falei, ó, a biblioteca que eu vou usar aqui é a NumPy. Quando eu ponho ponto, qual comando? Agora eu vou especificar qual comando da biblioteca que eu estarei usando. Nesse caso aqui o comando arrange, vou criar um vetor. O que eu passei? Aonde esse vetor começa, ele começa para mim na posição 0 e termina para mim na posição 10. Pronto, deve fazer um vetor para mim de 0 a 10. Tá? Com passos de quanto? Com passo unitário. Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Por quê? Eu pedi 10 posições. Se começou em 0, o último valor numérico que eu vou ver é o 9. Linspace, ele cria para mim um vetor igualmente espaçado, tá? Então eu dou o número inicial, o número final, e ele vai me dar ali para mim dividir isso em intervalos iguais. Então aqui, ó, cria um vetor B, dei o comando npl linspace, começou em 0, vai terminar em 10, tá? Vai terminar em 10. E eu quero que nesse vetor de 0 a 10 eu tenha 5 posições lá dentro. Então vai ser o 0, aí ele vai dividir isso em 5 espaços e ver quais são essas coordenadas de vetor que eu tenho ali. Posso configurá-lo para incluir o ponto final, ou seja, para incluir o 10 como uma coordenada, ou posso não incluir esse cara aqui dentro do meu vetor de saída, né? Vamos dizer assim. Bom, o mesmo comando, tá? Para eu criar vetores e matrizes, que é o que eu vou precisar fazer agora, para a gente poder fazer aquelas operações, eu preciso declarar as minhas matrizes e vetores, tá? Qual é o comando? É o array. O array ele faz para mim vetores, ele faz para mim matriz. Já usamos esse comando, se eu não me engano, no C, tá? O que a gente vai ter? Então aqui, ó, tem o primeiro vetor. Ele passa a ser um vetor adimensional. Ele não sabe identificar se é um vetor que está em uma linha, se ele é um vetor que está em coluna. Em algumas aplicações isso é útil para a gente, tá? Isso é muito útil. Às vezes eu preciso de um vetor simplesmente para salvar dados. Eu não preciso de um vetor para fazer operação. Então esse vetor adimensional ele pode ser bem útil para mim, que é o nparray, que é o comando. Estou usando novamente biblioteca NumPy. Estou usando o comando array, então ele vai criar para mim um vetor. Se eu abro parênteses, tá, obrigatoriamente, e informo já as posições. Então ele criou para mim um vetor adimensional. Ele não quer saber se ele é linha, se ele é coluna. E está armazenando para mim os valores 0, 1, 2. 0, 1 e 2. O vetor B, qual é a diferença do vetor B1 para o vetor B2? Eu substituí, tá? Eu fiz a substituição desse parêntese interno pelo colchete. Quando eu faço essa simples substituição, eu estou saindo de um vetor adimensional, que ele não sabe identificar se ele é linha, se ele é coluna, e agora estou dando forma. Nesse caso específico aqui, eu estou criando um vetor linha. Então, todo mundo está armazenado em uma linha. Se ele sabe que isso é um vetor linha, ele sabe se ele é linha ou se ele é coluna,
ele pode então fazer a operação matemática para a gente com esse vetor. Porque uma das regras que a gente tem lá, por exemplo, eu fazer produto entre vetor e matriz ou entre vetores, eu preciso saber se ele é linha ou se ele é coluna. Então, a forma mais fácil de fazer isso é criar, ok, o vetor usando colchete. Deixa eu abrir o Spider aqui para eu reproduzir esses comandos que está aqui para vocês entenderem a diferença. Só um minuto. Deixa só o Spider carregar aqui que eu mostro a diferença entre um e o outro. E como que vocês podem fazer essa análise. Bom, deixa eu abrir um código novo aqui, ok? Então vou dar lá o import numpy as np, ok? O primeiro vetor que eu criei lá foi o B1. O que eu fiz para B1? B1 passa a ser igual a np ponto array, abrir. Então ele está falando, ó, numpy array, ele vai criar para mim um objeto, tá? Que vai ser para mim um vetor, um array. O que eu passei lá? Abri colchetes e salvei 0, 1 e 2. Pronto. Opa, esse aqui, ó. Se eu não tivesse dado enter ali, é isso aí. Então, se eu rodo esse cara aqui, ele rodou. Se eu venho aqui no meu explorador de variáveis, veja, ele fala que eu tenho que B1, ok? Ele é um array que traz para mim números inteiros em formato de 64 bits e que ele tem um tamanho 3. Ele não especifica para mim, ele só fala que ele tem 3 posições. 0, 1 e 2. São 3 posições, 3 números salvos. Então esse array meu tem 3 posições. Vou fazer o vetor B2, igual estava lá. B2 passa a ser igual a np.array, abrir colchete e vou digitar 0, 1 e 2. Veja que entre B1 e B2 eu só troquei o parênteses interno pelo colchete. Vou executar novamente. Ele fala para mim aqui agora, veja que não há diferença na notação. B2 é para mim um array também de inteiros do tipo 64 bits, de tamanho 3, que está armazenado dele para mim 0, 1, 2, ok? Só que com essa nomenclatura eu consigo fazer operação entre os dois, certo? E vou criar agora uma matriz. Como que eu crio uma matriz e posso ver uma matriz? B3. Então eu vou fazer aqui np.array, abro. Cada colchete que eu abro, eu estou fazendo uma linha da minha matriz. Então vou fazer, ó, linha 1, primeira linha. A segunda linha, vírgula, abri outro par de colchetes. 2, 2, 2. Abri outro par de colchete. 3, ops, espera lá que eu digitei no lugar errado. 3, 3, 3. Então, ó, o que eu vou construir aqui? Vou construir uma matriz. 3 linhas, 3 colunas, que a primeira linha é de 1, a segunda linha é de 2, a terceira linha é de 3. Vou executar. E ele deu um erro. Ah, deu, porque faltou um colchete aqui, ó. Eu tô falando que eu tô criando uma matriz. Então é por isso. Tô criando uma matriz. Quem que é a matriz? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá lá, ó. Então, se eu clico aqui em cima, olha que ele abre para mim a matriz. Eu posso explorar essa matriz de valores que eu tô fazendo, tá? Eu posso explorar essa matriz de valores. Então aqui, ó, primeira linha, 1, 1 e 1. Segunda linha, 2, 2, 2. Terceira linha, 3, 3, 3. Tá? Lembrando que na hora de eu fazer indexação, se eu precisar pôr isso dentro de um for, que essa minha indexação ela começa coluna 0, linha 0. A posição, então, ó, linha 0, coluna 0. A posição é 1. Linha 1, coluna 2. O meu valor ele é 2. Linha 2, coluna 1, minha posição ela é aqui onde está o mouse, 3. E por aí afora vai, tá? Então lembra que apesar de eu ter número, saber que é 3 por 3,
na hora de programar a indexação. Essa indexação ela é de 0 até n-1. Então, se eu fiz uma matriz de 3, começa em 0 e vai até 2. Tá vendo esses índices aqui em cima, né? 0, 1 e 2. Ali é a indexação da minha matriz. Ok? Correto? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu posso fazer agora que C ele é igual para mim. Como que eu faço uma multiplicação? Eu vou fazer B1, vou fazer B2, que é um vetor, vezes a minha matriz 3. Para eu fazer multiplicação de matriz vezes vetor aqui no Python, o meu produto ele é dado pelo arroba. Então, não é o vezes que a gente faz. O vezes, que seria aqui para mim o asterisco, ele é para escalar. Então, ele só entende isso como número. Então, eu posso fazer B2 vezes B3 e rodar. Então, veja, ele resultou para mim já no meu produto C. Tá? Ele resultou para mim no meu produto C, que é, nesse caso aqui, um vetor coluna. Veja que agora ele tem um formato, ele é um vetor coluna de 3 linhas e uma coluna. Ok? Então, se eu preciso fazer multiplicação entre vetores e matrizes, tá? E essa operação é uma operação vetorial, eu preciso usar esse símbolo aqui, ó, o de arroba, e não o vezes. Ah, posso fazer uma multiplicação por escalar? Pode. Aí sim, se você está multiplicando um escalar, vou pegar aqui, ó, D. Então, eu quero multiplicar a minha matriz B3 por 10. Então, eu vou fazer 10 vezes B3. Por quê? Eu tenho um escalar, que é o número 10, multiplicando uma matriz. Então, ele vai multiplicar cada uma dessas posições. Ou seja, a minha matriz, que é 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ela vai passar a ser 10, 20 e 30. Olha lá, ó. Olha o vetor D. Tá aí o vetor D, ó. Foi cada posição dessa matriz foi multiplicado por 10. Então, se eu estou fazendo um escalar vezes uma matriz, aí sim eu faço aquela programação normal usando um asterisco. Se a minha operação ela é vetorial, eu preciso usar o símbolo de arroba. Fica a dica aí que vocês vão precisar disso. Mas essa questão de programação, tá, gente? Eu vou trabalhar ela uma maior quantidade com vocês aí, vou resolver outros exemplos. Isso aqui é para quem quiser fuçar, já saber como que realiza e que há diferença entre uma operação entre escalar e matriz, que é o que a gente vê aqui na linha 18, e que há diferença entre operação, seja ela de produto, soma, na verdade, produto não, né? De produto somente, que em vez de eu usar o vezes usando o asterisco, eu preciso usar o vezes com o símbolo de arroba. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Porque por aqui a gente para por hoje. Quer ver? Eu acho que não tem mais nada nesse slide não. Aí, ó, exatamente isso. Beleza, Camille, obrigado. Pessoal, eu preciso passar a atividade final, tá? E preciso tentar organizar uma coisa com a turma. Eu gostaria, se vocês me permitissem, de fazer uma inversão. Que inversão? Na semana que vem, na terça-feira, eu dar aula de introdução à robótica. E na quinta-feira, eu dar aula de programação aplicada. Por quê? Eu preciso avançar urgentemente em mais um pedaço aqui da disciplina para poder passar o trabalho final para quem não se inscreveu na competição. Então, quem não se inscreveu na competição, não vai participar diante daqueles critérios, ele tem que fazer um trabalho de programação. Esse trabalho de programação envolve essa matriz de rotação que eu estou dando. Então, eu preciso dar uma avançada a mais aqui na disciplina. Então, para passar esse trabalho o quanto antes para vocês, eu gostaria de fazer essa inversão. Isso é problema para alguém? Ou eu posso fazer essa inversão só na semana que vem?
Bom, caso, tá, gente, algumas pessoas manifestaram aqui no site que tá ok, que isso não é problema. Caso isso seja problema para alguém e você não queira que ter problema com seus colegas, você pode me informar que isso é um problema de forma individual aqui no privado, que eu dou minha aula normal lá de programação aplicada na terça-feira. Não é problema nenhum, tá? Mas essa troca, essa inversão de dias aí de eu adiantar a aula de robótica e atrasar de LPAP não traz prejuízo nenhum para vocês em termos de conteúdo. Na verdade, facilita a vida para quem terá que resolver essa atividade, porque ele vai ter mais tempo para resolver a atividade final, ok? A princípio, tá? Fica programado então para terça-feira a gente ter uma aula de laboratório de introdução robótica e na quinta-feira a aula de laboratório de programação aplicada. No mais, agradeço a presença aí de todo mundo, tá? E espero vocês então na terça-feira. Bom final de semana para todo mundo, bom descanso, até terça-feira então, gente. Obrigado pela presença de todos.